O Apocalipse da Virgem. Introdução. O Apocalipse da Virgem é uma versão etíope de um texto do século IV d.C. Faz parte dos apócrifos do Novo Testamento. O texto é encontrado numa versão paralela, porém, tendo Paulo no lugar da Virgem Maria como a pessoa que recebe a revelação. Início. 1. Miguel aparece para a Virgem Maria. A Santíssima Mãe de Jesus Theotokos estava prestes a ir ao Monte das Oliveiras para orar. Orando ao Senhor Deus, ela disse: em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, deixe o arcanjo Miguel vir, para que ele possa me falar sobre as punições e sobre as coisas no céu e na terra e abaixo da terra. Assim que ela falou, Miguel, o comandante-chefe, desceu com os anjos do Oriente e do Ocidente e anjos do Sul e o Norte, e eles saudaram altamente favorecida e disseram a ela: salve, radiância do Pai, salve a morada do Filho, salve o Espírito Santo, salve firmamento dos 7 céus, salve fortaleza do firmamento, salve a adoração dos anjos, salve a proclamação dos profetas, salve mais alto do que tudo para o trono de Deus. E altamente favorecida disse ao anjo: salve também para você, Miguel, comandante-chefe, o ministro do Pai invisível. Salve, Miguel, comandante-chefe, também associado do meu filho. Salve, Miguel, comandante-chefe, que governa sobre todas as coisas e é digno de suportar ao lado do trono do Senhor. Salve, Miguel, comandante-chefe, que está prestes a tocar a trombeta e acordar aqueles que dormem há muito tempo. Salve, Miguel, comandante-chefe, antes de tudo na presença de Deus. Tendo aclamado todos os anjos da mesma maneira, altamente favorecida começou a petição ao comandante-chefe dizendo: diga-me de todas as coisas na terra. O comandante-chefe disse a ela: tudo o que você me perguntar, altamente favorecida, eu vou te dizer. A toda a santa disse-lhe: quantas punições existem, pelas quais a raça humana é punida? E novamente altamente favorecida lhe disse: diga-me das coisas no céu e na terra. 2. Maria e Miguel viajam ao Hades. Então o comandante-chefe Miguel deu a ordem e foi levado pelos anjos do Ocidente. O Hades se abriu e viu-se aqueles que estavam sendo punidos ali. Lá estava uma multidão de homens e mulheres que estavam chorando. A altamente favorecida perguntou ao comandante-chefe: quem são estes e quais são os seus pecados? O comandante-chefe disse: mestra, estes são aqueles que não creram no Pai e no Filho e Espírito Santo, e por isso são punidos aqui. Ela viu em outro lugar uma grande escuridão, e havia uma multidão de homens e mulheres. E ela disse: o que é essa escuridão e quem são os que estão sendo castigados nela? O comandante-chefe disse: senhora, muitas almas jazem nessa escuridão. A toda a santa disse: deixe que as trevas sejam tiradas para que eu também veja essa punição. O comandante-chefe disse ao altamente favorecido: não é possível que você veja essa punição. E aqueles que os guardavam responderam e disseram: senhora, nós temos um comando do Pai invisível, para que eles não vejam a luz até que o teu bendito Filho resplandeça na terra. Dominado pela tristeza, o todo sagrado levantou os olhos para o trono imaculado do Pai e disse: em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, que as trevas sejam tiradas, para que eu possa ver esta punição também. Imediatamente essa escuridão foi levantada e chegou a cobrir os 7 céus. E havia uma multidão de homens e mulheres, e havia grande lamentação e um grande lamento. Ao vê-los, a toda santa chorou e disse-lhes: o que vocês estão fazendo, miseráveis? Como é que vocês são encontrados aí? Mas não havia voz nem nada era ouvido. Os anjos que os guardavam diziam: por que vocês não falam com altamente favorecida? Então os sendo punidos disse a ela: senhora, não temos visto a luz em eras, e não somos capazes de olhar para ela, pois o degrau de ebulição jazia sobre eles e, vendo-os, a toda santa chorou. E novamente aqueles que foram punidos disseram-lhe: como é que você pergunta sobre nós, Santa Mãe de Deus? Seu bendito Filho veio sobre a terra e não perguntou sobre nós, nem João, o Batista, nem Abrão, o grande patriarca, nem Moisés, o grande profeta, e o apóstolo Paulo não nos apareceram. Como é que você, toda santa, a fortificação dos cristãos, é que intercede excessivamente com o Mestre em nome dos cristãos, e consideraria digno perguntar sobre nós, seus servos? Então a toda santa disse a Miguel, o comandante-chefe: qual é o pecado deles? O comandante-chefe disse: estes são os que não honram o Pai e o Filho e o Espírito Santo, e não te confessou como Theotokos, que de você nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, nasceu e tomou carne, e por isso eles são punidos aqui. Novamente chorando, a toda a santa disse-lhes: por que vocês cometeram tal erro?
Desgraçados! Por que você não glorificou o Pai e o Filho e o Espírito Santo? Por que você não adorou a Trindade consubstancial? Por que você não confessou que o Filho e a Palavra de Deus recebeu carne de mim? Por que você não acredita que o Cristo Redentor nasceu de mim, sua serva? Ou não ouviste a voz do profeta? Olha a Virgem com o Filho. Ela carrega um filho e o nomearás Emanuel. Que o julgamento de Deus seja somente. Quando a toda a santa disse estas coisas, a escuridão recaiu sobre eles como era desde o princípio. 3. As punições nos lugares do sul. E o comandante-chefe disse: onde você gostaria que nós fôssemos agora? Altamente favorecida. Para o oeste ou ao sul? Ela disse: ao sul. E imediatamente apareceram os querubins, os serafins e 400 anjos, e conduziram altamente favorecida ao sul. E eles levaram adiante altamente favorecida ao sul, onde o rio de fogo veio adiante. Ali jazia uma multidão de homens e mulheres, alguns até a cintura, alguns até o peito, alguns até o pescoço e outros até o topo da cabeça. Vendo-os, a Theotokos perguntou ao comandante-chefe, dizendo: quem são estes e quais são os seus pecados? O comandante-chefe disse: estes que estão nele até a cintura são aqueles que herdou a maldição de pai e mãe, e por isso eles são punidos aqui como amaldiçoados. A toda a santa disse: e quem são estes que estão no fogo até o peito? O comandante-chefe disse: estes são os que desprezam as esposas e as contaminam em adultério, e por este motivo eles são assim castigados aqui. Theotokos disse ao comandante-chefe: quem são estes que estão até o pescoço na chama do fogo? Ele disse: estes, todos santos, são aqueles que comeram carne humana. A Theotokos disse: e como é possível para uma pessoa comer da carne de outra pessoa? O comandante-chefe disse: escute, senhora, eu lhe contarei sobre isso. Estas são aquelas que abortou o filho e os lançou fora como alimento aos cães, e aqueles que traíram a seus irmãos perante os reis e governantes, e por isso são punidos assim. A toda a santa disse: quem são estes que estão no fogo até o topo da cabeça? Então ela viu em outro lugar uma pessoa pendurada pelos pés e vermes devorando-o. Ela disse ao comandante-chefe: quem é este e qual é o seu pecado? Ele disse: este é aquele que se apossou da cruz preciosa e vivificante e jurou falsamente. Os anjos tremem diante dela, mas as pessoas se apegam a isso e juram falsamente. E por causa disso eles são punidos assim. E em outro lugar o Todo Santo viu um homem pendurado pelos pés e vermes devoravam-no. E ela perguntou ao comandante-chefe: quem é este e qual é o seu pecado? E o comandante-chefe disse: este é aquele que tomou a usura por seu ouro, e por isso ele é punido aqui. E ela viu uma mulher pendurada por suas duas orelhas, e todos os animais saíam de sua boca e estavam devorando-na, e altamente favorecida perguntou ao comandante-chefe: quem é ela, e qual o seu pecado? E o comandante-chefe disse: essa é aquela que se desviou para casas estranhas, e espionou nas casas dos vizinhos, e espalhou fofocas para fazer contendas, e por essa razão ela é assim punida aqui. 4. As punições nos lugares ocidentais. Vendo estas coisas, a toda santa chorou e disse ao anjo: teria sido melhor que aquele não tenha nascido. Ele disse a ela: na verdade, todo santo, você ainda não viu as grandes punições e agonias dos pecadores. A toda a santa disse: venha, Miguel, o grande comandante, e me guie para que eu possa ver todas as punições. O comandante-chefe disse: onde você gostaria que fossemos agora? A toda a santa disse: para o oeste. E imediatamente uma nuvem luminosa apareceu e levou-a para o oeste. Ela viu uma nuvem de fogo que se espalhou e uma multidão de homens e mulheres ali colocado. E a Theotokos disse: qual foi o pecado deles? Ele disse: estes são os que na manhã do santo dia do Senhor jazem como os mortos, dormindo, e não glorificam a Deus na igreja, e por causa disso eles são punidos. A toda a santa disse: se alguém não pode sair ou não pode acordar cedo, o que ele fará? O comandante-chefe disse: ouça, ó toda santa, se a casa de alguém é incendiada em todos os 4 lados e o fogo o cerca, e ele não pode vir, ele é perdoado, pois não é possível fugir do fogo porque o rodeia. Portanto, isso é capaz de ter um perdão. Então ela viu em outro lugar bancos de fogo, e neles sentou uma multidão de homens e mulheres que estavam queimando. A toda santa perguntou: quem são estes e quais são os seus pecados? O comandante-chefe disse: estes, todo santo, são aqueles que não se levantam para os sacerdotes quando eles entram no templo de Deus, e por causa disso eles são punidos assim. Então a toda santa viu em outro lugar uma árvore de ferro, e tinha ramos de ferro, e uma multidão de homens e mulheres estavam pendurados por suas línguas. Vendo-os todo sagrado chorou e perguntou: quem são estes e quais são os seus pecados? O comandante-chefe disse: estes são os que dão falsos testemunhos, blasfemadores, caluniadores, negadores da fé de Cristo,
falsos acusadores, de boca suja, briguentos, e aqueles que dividiram irmãos de irmãos e esposas de maridos, e aqueles que não mantiveram a cama imaculada e separaram irmãos fiéis da fé de Cristo, e estavam despertando conflitos e tensão neles com seus irmãos. A toda santa viu em outro lugar um homem pendurado de 4 membros, e de suas unhas jorrava sangue violentamente, e sua língua estava amarrada em uma chama de fogo, e ele estava incapaz de gemer ou dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Vendo-o todo santo chorou, e ela mesma disse: Senhor, tem misericórdia 3 vezes. Depois que ela disse isso, o anjo que tinha autoridade sobre o flagelo veio e soltou a língua do homem para a glória e honra da Imaculada Senhora. A toda santa perguntou ao comandante-chefe: quem é este lamentável que tem tal punição? Ele disse: Este, toda santa, é o mordomo que não fez a vontade de Deus, mas comeu as coisas da igreja, dizendo: aquele que serve no templo recebe sua comida do templo. E por causa disso ele é punido assim. A toda santa disse: que seja com ele como ele acreditava. E novamente ele amarrou sua língua. 5. As punições do clero. Então o anjo disse: vem, todo santo, e eu te mostrarei onde o clero é castigado. A toda santa saiu e viu os sacerdotes pendurados em seus 20 pregos, e fogo estava saindo de suas cabeças e fluindo sobre eles. Vendo-os, a toda santa chorou e perguntou ao comandante-chefe, dizendo: quem são estes e quais são os seus pecados? O anjo disse: estes, todo santo, são aqueles que estavam diante do altar de Deus, e quando eles estavam quebrando o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, as estrelas caíram e o trono terrível no céu tremeu e o escabelo de nosso Senhor tremeu. E eles não perceberam isto, nem eles entenderam o mistério de Deus. Mas eles estavam pensando pouco do seu corpo imaculado e sangue sem medo de Deus. E por causa disso eles são punidos assim aqui. Então a toda santa viu um homem e um animal alado tendo 3 cabeças como chamas de fogo. 2 cabeças estavam nos olhos do homem e a terceira cabeça estava na boca dele. Vendo ele, a toda santa perguntou ao anjo: quem é este, que ele não pode libertar-se da boca do dragão? O anjo disse a ela: este, todo santo, é o leitor que não pratica os comandos do santo evangelho. E o anjo disse: vem, todo santo, e eu vou mostrar-lhe onde o esquema angélico são punidos. Ela foi em frente e os viu onde eles estavam no fogo, e os vermes sem sonos ruía. A Santíssima disse: quem são estes e quais são os seus pecados? O anjo disse: estes, todos santos, são aqueles que possuíam a forma angélica e apostólica, e na terra eram chamados de patriarcas e arcebispos e pastores, mas eles não eram dignos de seu nome, nem o honraram na terra. As pessoas lhes diziam: abençoado é este homem santo. Mas no céu não foram chamados santos, porque não agiram como aqueles que possuem o esquema angélico, e por isso são punidos assim aqui. Então ela viu mulheres penduradas por suas unhas, e uma chama de fogo saiu de suas bocas e as queimou. Muitos animais devoravam-nas e gritaram, gemendo: tem misericórdia de nós, porque somos punidos mais severamente do que todos os que estão nas punições. Ao vê-los, a toda santa chorou e perguntou ao anjo: quem são estes e quais são os seus pecados? O anjo disse: estas são as esposas dos sacerdotes que não honraram os sacerdotes, mas depois que seus maridos morreram elas tomaram outros maridos, e por isso eles são punidos assim aqui. A toda santa viu da mesma maneira também uma diaconisa pendurada, e uma besta dirigida estava roendo seus seios. A toda santa perguntou ao anjo: qual é o seu pecado? O comandante-chefe disse: ela é uma diaconisa que maculou o corpo em fornicação, e por isso ela é punida. Ela viu outras mulheres no fogo e todas as bestas devoravam-nas. A toda santa perguntou: quem são estes e quais são os seus pecados? Ele disse: estes são aqueles que não fizeram a vontade de Deus, sendo amantes do dinheiro, e sendo ímpios e imodestos, eles se interessaram mais por suas contas. Ouvindo estas coisas, a toda santa chorou e disse: ai dos pecadores. O anjo disse: por que você clama, senhora? Verdadeiramente você ainda não viu as grandes punições. 6. As punições nas partes esquerdas do paraíso. O anjo disse: vem, toda santa, e eu te mostrarei toda a punição. A Theotokos disse: mostre-me, grande comandante. Ele disse a ela: onde você gostaria que nós fossemos, altamente favorecida? Para as partes orientais, ou para as partes esquerdas do paraíso? Ela disse: para as partes esquerdas do paraíso. Assim que ela falou, ele conduziu altamente favorecida às partes esquerdas de paraíso. E eis que havia um grande rio de fogo e grandes trevas. A aparência do rio era mais escuro que o breu, e nele jazia uma multidão de homens e mulheres,
e fervia como um caldeirão e como um mar revolto com ondas, e as ondas estavam sobre os pecadores. E quando as ondas subiam, elas afundavam os pecadores. E eles não eram capazes de olhar para cima e dizer: tenha misericórdia, e pena juiz. Mas o verme sem sono os atormentava, e não havia como contar o número dos animais que os roíam. Vendo-os a toda a Santa Theotokos, os anjos que estavam punindo, todos eles gritaram com uma grande voz e disse: Santo é Deus que tem compaixão através da Theotokos. Nós te damos obrigado, ó Filho de Deus, porque desde a eternidade não vimos a luz e hoje a vimos através da Theotokos. E novamente todos eles gritaram com uma só voz, dizendo: Salve, altamente favorecida Theotokos, salve. Lâmpada da luz que nunca se põe. Saúde. Também a você, Miguel, o comandante-chefe, o intercessor de toda a criação. Pois nós, vendo os pecadores sendo punidos, estamos muito tristes. A toda santa, quando viu os anjos humilhados por causa dos pecadores, lamentou e disse: ai dos pecadores e seus vizinhos. E ela disse: vamos ver os pecadores. Todo o sagrado saiu com o arcanjo e todos os anjos. Eles levantaram uma voz, dizendo: Senhor, tenha piedade. Depois que eles fizeram a fervorosa oração, a onda do rio parou, as ondas de fogo se acalmaram e os pecadores apareceram tão pequenos como sementes de mostarda. Ao vê-los, a toda santa chorou e disse: o que é este rio, e quais são as suas ondas? O anjo disse: este rio é o fogo exterior, e aqueles que estão sendo torturados são os judeus que crucificaram nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, e que recusou o santo batismo, e aqueles que cometem fornicação contra o Crisma imaculado, e aquele que fornica contra a mãe e filha, e os feiticeiros e assassinos, e mulheres que estrangulam seus filhos. A toda a santa disse, de acordo com a sua fé, que isso seja para eles. Imediatamente as ondas estavam sobre os pecadores, e as trevas os cobriram. O comandante-chefe disse: se alguém for lançado nestas trevas, não haverá lembrança dele na presença de Deus. E a toda a santa disse: ai dos pecadores, pois a chama do fogo é eterna. O comandante-chefe disse: vem, toda a santa, e eu te mostrarei o lago de fogo, onde a raça dos cristãos é punida. A toda a santa saiu e viu o lago de fogo e os pecadores nele. Algumas ela ouviu, mas outras ela não viu. Ela perguntou ao anjo: qual é o pecado deles? Ele disse: estes, toda a santa, são aqueles que foram batizados e juraram lealdade somente a Cristo e a palavra, mas fizeram as obras do diabo e desperdiçaram o tempo de seu arrependimento. E por causa disso eles são punidos assim. 7. Maria intercede em favor dos pecadores nos tormentos. A Santíssima disse: eu peço a você um pedido, peço a você que eu entre e também seja punido com os cristãos, porque eles são os filhos do meu filho. O anjo disse a ela: que você descanse no paraíso, senhora. A toda a santa disse: eu te imploro, oremos pelos pecadores para que o Senhor nosso Deus os ouça e tenha piedade deles. O comandante-chefe disse: como o Senhor Deus vive, 7 vezes por dia e 7 vezes por noite, quando oferecemos o hino do Mestre, nós, os anjos, intercedemos em favor de todos eles, e o Senhor Deus não nos ouve. A toda a santa disse: eu te imploro, ordene os exércitos dos anjos e me levante até a altura do céu e me faça ficar na presença do Pai invisível. E ela estendeu suas mãos imaculadas para o trono imaculado do Pai e disse com grande voz: Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus, o Senhor invisível que ama a humanidade, compassivo Mestre, tem misericórdia dos pecadores, porque eu vi, Senhor, suas grandes aflições e castigos, e eu não suporto a dor deles. Ordene ao seu servo, Mestre, que eu também seja punido com os cristãos. Veio uma voz que dizia: como posso ter misericórdia deles? Que não se tenha piedade, que eles recebam o que é devido de acordo com as suas ações. A Theotokos disse: eu não imploro, Mestre, em nome dos judeus incrédulos, mas para os cristãos comoventes eu invoco sua compaixão. Veio uma voz pela segunda vez, dizendo: eles não tiveram piedade de seus próprios irmãos, e como posso ter misericórdia deles? A Theotokos disse: Senhor longânimo, tenha misericórdia dos pecadores cristãos. Olhe sobre suas punições, pois toda criatura me chama, teu servo, dizendo: Santa Mestra, ajuda-nos. Então o Senhor disse a ela: ouça, ao Santo dos Santos, e ao todo Sagrado Virgem, se alguém invocar os seus nomes, eu não o abandonarei, nem no céu nem na terra. A Theotokos disse: onde está Moisés? Onde estão todos os profetas e pais? Onde estão os santos apóstolos e mártires e todos os santos? Onde você está, Santo Paulo, apóstolo do Senhor? Onde estão os 4 evangelistas,
as testemunhas oculares do Senhor, que o proclamaram. Onde está o poder da cruz preciosa e vivificante, que libertou Adão e Eva da antiga maldição? Onde está o santo dia do Senhor, o orgulho dos cristãos, o nome do Senhor, ressurreição do terceiro dia? Onde estão as ordens dos anjos? Venha, e vamos orar pelos pecadores cristãos, para que o Senhor os ouça e tenha piedade deles. Então Miguel, o arcanjo e todos os anjos, levantaram uma voz com a Senhora, dizendo: tende misericórdia, mestre dos cristãos. Tem misericórdia daqueles que te confessam, do Pai e do Filho e do Espírito Santo, verdadeiro Deus imortal, mesmo que tenham caído em pecado. Então Moisés também falou: tem misericórdia, mestre, sobre aqueles a quem dei a lei. E João disse: tende misericórdia, mestre, daqueles a quem dei o teu Novo Testamento e o Santo Evangelho. Então Paulo clamou, dizendo: tende misericórdia, mestre, daqueles a quem eu trouxe suas epístolas na igreja. E o Senhor Deus disse: escute, todos vocês, se eles vivessem suas vidas de acordo com a lei que Moisés deu, ou de acordo com o evangelho que João deu, ou de acordo com as epístolas que Paulo trouxe, e de acordo com o poder da cruz preciosa e vivificante, assim eles serão julgados. Eles não tinham nada a dizer, exceto: tenha misericórdia, apenas julgue. Tenha piedade, Senhor. A Theotokos novamente disse: tenha misericórdia, mestre, sobre os pecadores, porque eles guardaram a sua lei e deram ouvidos ao seu evangelho, e acreditaram no seu Filho, e foram batizados com o santo batismo e honraram a sua preciosa e vivificante cruz e confessaram tu, o Pai, e o Filho e o Espírito Santo na terra. Mas eles eram pessoas tolas e simples, e o diabo os invejou. E o Senhor disse: escuta, toda santa, se alguém fez mal a eles e não retribuíram com o mal, você fala corretamente. Mas se algumas pessoas não lhes fizeram mal e mesmo assim elas os retribuíram com o mal, como posso ter misericórdia delas? Mas será dado a eles de acordo com suas ações. Então todos eles, ouvindo a voz do mestre, não tinham nada para responder. Quando a toda santa viu que eles estavam todos em uma perda, e o mestre não os ouviu, e sua misericórdia estava oculta dos pecadores, ela falou assim: onde está Gabriel, que me declarou: salve. Porque de antes das eras conceberás aquele que é sem princípio com o Pai, e agora não vê os pecadores. Venham, todos os justos eleitos, a quem Deus justificou, e caiamos diante da presença do misericordioso, para que Deus nos ouça e tenha misericórdia deles. Então Miguel, o arcanjo, e todos os anjos, e os justos, e os profetas, e os apóstolos, e os mártires, e todos os eleitos prostraram-se diante de Deus, dizendo: tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, mestre, sobre os pecadores. De acordo com a sua grande misericórdia. 9. O Senhor concede uma pausa anual para aqueles nos tormentos. Então o mestre, o amante misericordioso da humanidade, vendo a súplica de todos aqueles que lhe agradavam, teve compaixão e disse: desça, meu amado filho, e escute a súplica de meus servos, e deixe seu rosto brilhar sobre aqueles. Então quando o mestre, o Filho e a palavra de Deus desceram de seu trono imaculado e aqueles que estavam nas punições o viram, todos levantaram uma voz dizendo: tende piedade de nós, mestre. O mestre disse-lhes: escutem, todos vocês, eu fiz o paraíso e formei a humanidade de acordo com minha própria imagem. Mas a humanidade transgrediu e, por seus próprios pecados, foi entregue à morte. Mas eu não quero que as obras das minhas mãos sejam tiranizadas pela serpente, por causa da qual eu nasci da Imaculada Virgem Maria. E tendo sido batizado, abençoei o Jordão, por causa da natureza que envelhecera em pecado. Eu fui pregado na cruz, a fim de libertar você da antiga maldição. Eu pedi água, e você me deu vinagre com fel. Fui colocado no túmulo pelos judeus, eu derrubei o inimigo, eu levantei meus eleitos. E você não me escutava, mas ligaste-te à era presente e, caindo em pecados, tornaste-te um brinquedo dos demônios e recebestes o que é devido segundo os teus feitos. Mas agora, por causa da súplica de minha mãe, e por causa de Miguel, meu arcanjo, e a multidão dos santos anjos, e por causa de todos os santos dos séculos que me agradam, vocês terão descanso em todos os dias de Pentecostes, até os dias da Santa Ressurreição, para glorificarem o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Então todos levantaram uma voz, dizendo: glória ao seu reino, Senhor. Glória à sua compaixão, Mestre. Glória ao seu amor pela humanidade, Santo, pois a você é devida a honra, majestade e magnificência ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém. Fim. Comentário do editor,
Este não é um livro bíblico ou canônico ou qualquer coisa assim, mas traz uma percepção assustadora para os cristãos que dizem que a salvação é somente pela graça. O texto diz que muitos cristãos foram para o inferno, mesmo tendo aceitado a Jesus e serem batizados, devido ao fato de não terem praticado as boas obras, por acreditarem que a salvação viria apenas pela graça, e não perdoaram os que lhes ofenderam, e não tiveram misericórdia do seu próximo. E por isso ao morrerem também não obtiveram a misericórdia de Deus. E por terem julgado as outras pessoas, eles também foram julgados. E por terem condenado, eles também foram condenados. E por terem feito mal ao próximo, o mal também lhes é feito. O texto está em concordata com muitas partes da Bíblia, incluindo os ensinamentos de Jesus. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Portanto, tudo o que vós quereis que vos façam, fazei-lo dessa forma também ao seu próximo. Porque esta é a lei e os profetas. Mateus 7:1-7. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mateus 7:13. Por suas obras os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Mateus 7:16-17. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7:22-23. Assim, é tempo de mudarmos nossa forma de pensar e nosso modo de agir nesse mundo. A salvação é sim pela graça de Cristo. Ele é o grande Salvador que trouxe o conhecimento das coisas que acontecem fora do corpo, para que ao conhecermos sejamos prudentes e regremos nossas vidas, e através do conhecimento possamos alcançar a salvação. Mas entendam que as nossas obras são contabilizadas, e determinam nossos destinos. Dessa forma, podemos dizer que a graça é um tempo que nos é dado, para que possamos encontrar a verdade, e escapar desses lugares de sofrimentos. Não desperdicem esse tempo precioso que tem aqui, pois como ensinado por Jesus em muitos textos apócrifos, muitas pessoas aqui já estiveram nos lugares de tormentos, e receberam uma nova oportunidade na terra, ou seja, uma nova chance de mudarem o seu destino. Mas o inimigo é invejoso, pois ele lança muitas distrações diante das almas para as capturar, e se ela desejar qualquer coisa desse mundo, é necessário que ela queira sempre mais. E assim a alma é desencaminhada em muitos prazeres e diversões enganosas, e muitos trabalhos e cursos lhe são impostos para que ela não tenha tempo de estudar e se dedicar no conhecimento da verdade. Para finalizarmos, segue algumas frases atribuídas a Jesus em textos ascéticos. Jesus disse: abençoado é aquele que abandona um desejo momentâneo em troca de uma promessa distante a qual ele não viu. Jesus disse: não tenham o mundo como mestre, pois ele os terá como escravos. Jesus disse: abençoado é aquele que abandona um desejo momentâneo em troca de uma promessa distante a qual ele não viu. Jesus disse: aquele que busca os prazeres do mundo é como alguém que bebe água do mar. Quanto mais ele bebe, mais a sede aumenta, até que isto o mata. Jesus disse: aprenda a sofrer no mundo, e não sofrerá nunca mais. Jesus costumava dizer para o mundo: afaste-se de mim, porco imundo. Jesus disse: o mundo é uma ponte, atravesse a ponte, não faça sua habitação nela. É relatado que o mundo apareceu para Jesus numa revelação, onde ele o viu na forma de uma mulher idosa e desdentada, sobre a qual havia muitos tipos de ornamentos. Então ele perguntou a ela: quantos maridos você já teve? Ela respondeu: eu não saberia enumerá-los. Ele disse: eles todos morreram e te deixaram, ou eles se divorciaram de ti. Ela disse: nenhum dos dois, eu matei todos. Então Jesus disse: é uma pena para os teus maridos restantes. Como que eles não se alertaram a respeito dos teus maridos anteriores, que você os tem destruído um após o outro, e como ainda não estão em guarda contra ti? Jesus disse: ai daquele que ama o mundo, pois ele pode morrer, e deixar o mundo e tudo o que há nele. O mundo o engana, entretanto, ele confia e coloca sua fé no mundo, e ele é desencaminhado. Ai daqueles que estão desatentos, pois aquilo que eles abominam lhes causará aflição, e o que eles adoram os deixará, e aquilo que os ameaça os alcançará. E ai daquele cujo interesse é o mundo,
e cujo trabalho é o pecado, pois amanhã ele estará coberto de vergonha por sua ofensa. Jesus disse: ó companheiros discípulos, estejam satisfeitos com aquilo que não tem valor no mundo e com os bens espirituais, assim como as pessoas do mundo ficam satisfeitas com aquilo que não tem valor espiritual e com os bens mundanos. Jesus disse: verdadeiramente eu digo a vocês, assim como um homem enfermo olha a comida e não tem prazer em saboreá-la por conta da severidade da sua dor, aquele que ama o mundo não tem prazer na devoção e não descobre a sua doçura, porquanto seu pensamento é vil pelo amor ao mundo. Realmente eu digo a vocês, se uma besta cavalgável não é dominada e transformada em um animal útil para o serviço, ela se torna intratável e sua natureza deteriora. De forma similar, quando corações não se abrandam pelo pensamento da morte e pela disciplina da devoção, eles se tornam duros e ásperos. Verdadeiramente eu digo a vocês, contanto que um couro não esteja dilacerado ou enrugado, ele pode até servir para armazenar o mel. Corações, igualmente, contanto que desejos não os tenham dilacerado, nem a ganância os corrompido, ou a comodidade os endurecido, podem ser recipientes para a sabedoria. Na sequência para a meditação, é citado um pequeno trecho do livro Apócrifos Austrianos. Complete essa morte aqui, no qual os homens chamam de vida, e busque a imutável geração, o Pai de tudo, o Espírito Sagrado. Ele te convida, enquanto que estes de baixo te repreendem com severidade e maltratam você, o grande Espírito Sagrado não o abandonará. Não se batizem com a morte, nem se confie àqueles que são inferiores a você, e nem àqueles que são melhores. Fuja da loucura deste mundo e da servidão da feminilidade, e escolha para si a salvação da masculinidade. Você não veio ao mundo para sofrer, em vez disso, você veio para encontrar a verdade e escapar da sua escravidão. Liberte-se, e aquilo que o aprisionou será dissolvido. Salvem-se para que sua alma seja salva. O Pai lhe enviou o Salvador e lhe deu forças. Por que você está hesitando? Procure enquanto você é procurado, enquanto você é convidado. Ouça do Espírito, pois o tempo é curto. Não se desvie dessa meta. O éon dos éons dos vivos é grande, mas grande também é a punição daqueles que não acreditam nessas palavras. Muitos laços invisíveis e castigadores cercam você. Por isso, encontre rapidamente a verdade enquanto ainda está no corpo, antes que a morte chegue até você. Olhe para a luz. Fuja da escuridão. Não se deixe levar pela sua destruição. Ficamos por aqui. Se inscreva no canal e acompanhe outros audiolivros. Até a próxima.